O mundo não pode odiar vocês, mas a mim odeia porque testemunho que as obras deles são más. Shalom, eu sou o Trigo, eu acredito no verbo. Jesus ele deixa muito claro, desde sempre, para aqueles que acompanhavam bastante a Bíblia, perceberem que, do mesmo jeito que ele era muito apreciado pelas pessoas, ele também era odiado por aqueles que possuíam um grande conhecimento. Por aqueles que possuíam um grande conhecimento e aqueles que acreditavam ter o grande entendimento do que é certo e do que é errado. Até mesmo quando era apresentado aos seus olhos sobre quem era o Filho do Homem, sobre quem era Deus, ainda assim era duvidado, ainda assim era dito, eu não acredito. E isso não é de se surpreender. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Em João deixa claro, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior que seu mestre. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Perceba que é muito comum. A todo momento Deus sempre fala as mesmas palavras, mas sempre com o mesmo impacto ou num contexto diferente, mas sempre com a mesma ideia. Sempre Deus deixando claro que não importa onde você esteja. Se Deus me ensinou isso a todo momento e sempre em cada lugar específico, em cada lugar diferente, significa que em cada lugar específico, em cada lugar diferente, sofreremos como Cristo sofreu. Se formos para ser como Filho do Homem, então como Filho do Homem também apanharemos, também sofreremos açoites, sofreremos injustiças, por conta da maldade do mundo e por causa da frieza do coração do homem. O amor só vai tender a esfriar, e não podemos esperar diferente. Porém, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O princípio de todas as dores sempre será pelo amor, e pelo amor morreremos, pelo amor permaneceremos, pois o princípio de tudo permanece sendo o amor. O Filho do Homem morreu pelo amor, porque o princípio de todas as coisas é quando você passa a saber que morreu de fato. E como sabemos que morreu como Cristo morreu? Quando conseguimos falar como Ele falou. Mesmo em meio aos choros, às lágrimas e às dores, podemos dizer, Pai, perdoe-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ou seja, nesse sentido, nesse momento, no momento no qual Cristo sentia tanta dor, Ele ainda conseguiu amar os seus inimigos. Então, naquele momento, apesar de Ele já ter demonstrado várias obras e vários frutos, também poderíamos ser como Ele, que naquele momento da cruz, no momento em que morremos para nós mesmos, conseguimos amar o nosso irmão. Porque se conseguimos odiar aquele que nos odeia, então somos mentirosos. Não amamos a Deus, porque não vemos a Deus, quanto mais aquele que é a semelhança dele, que pode ser até mesmo nossos inimigos. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Tenham em mente que antes que o mundo nos odeie, primeiro odiou ao nosso Mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma, devemos amar como Jesus nos amou. Não há medo, pelo contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Bom, Shalom, eu sou o Trigo, eu acredito no verbo. Sejamos como Filho do Homem, sejamos como o Filho de Deus, para que, mesmo em meio às dores, em meio a tantas aflições, em meio a tantas lágrimas, lembramos que um dia Deus prometeu, desde o princípio Ele prometeu, que não haveria mais choro, que não haveria mais dor, que mesmo que as coisas piorem, ainda podemos amar uns aos outros. E principalmente, assim que aprendemos a amar uns aos outros, verdadeiramente amamos a Deus. Shalom, seu Trigo, que a paz esteja convosco. Amém.